Você sabe o que é jejum e como isso pode, na prática, mudar a sua vida para melhor, te fazer crescer em comunhão, em revelação e entendimento? E eu não estou falando só de saúde, obviamente. Claro que já é comprovado aí pela ciência que alguns tipos, algumas modalidades de jejum fazem a diferença para a nossa saúde, mas eu vou falar de outros benefícios, benefícios espirituais e que mudam também a nossa mentalidade como um todo. Antes da gente entender um pouco mais aí como o jejum pode fazer bem para a nossa vida, eu já vou pedir para você deixar sua curtida, para que você se inscreva no canal, que é muito importante, e também para você deixar aí o seu comentário se você é cristão. Se você não é também, se você for cristão, que você comente sobre o jejum aí na perspectiva espiritual. E se você não é também, comente aí se você já fez algum jejum, se você tem o costume aí dessa prática e os efeitos que isso tem causado em você, no seu corpo e em outras questões também que isso pode afetar. Antes da gente ir um pouco mais a fundo, eu queria citar alguns exemplos de situações onde pessoas importantes da Bíblia jejuaram. Acho que os jejuns mais conhecidos, um deles é o jejum de Esther, que jejuou ali durante um período para que pudesse entrar ali em oração para que o seu povo fosse salvo, para que o povo dela não sofresse uma condenação, uma opressão onde todos seriam condenados e mortos. Outro jejum muito conhecido é o jejum de Daniel. Jejum esse onde ele se absteve de certos tipos de alimento para que ele não fosse corrompido por influências externas de um outro povo, de um povo que não compartilhava da mesma fé. E através desse jejum, Daniel se manteve consagrado e conectado ao seu Deus, sem que fosse corrompido por outras influências. E no Novo Testamento, nós temos o exemplo de Paulo, Barnabé e outros membros ali da igreja primitiva que tinham o costume de jejuar antes de tomarem ali decisões importantes. Então, o jejum trazia a clareza que era necessária para que eles ali, dentro da prática da oração, aliado, o jejum aliado a essa outra disciplina espiritual da oração, fazia com que eles tivessem maior clareza e maior discernimento para poder seguir aí com uma decisão importante. Como eu citei aqui, existem tipos diferentes de jejum. Eu não vou entrar tão mais a fundo nessa definição, mas é mais importante saber que o jejum mais eficaz, o jejum mais efetivo, digamos assim, é aquele onde por um período, seja ali uma refeição diária, um dia inteiro, em até casos para pessoas mais experientes, e é recomendado que você tenha um acompanhamento, ficam ali até um período maior que um dia, maior que 24 horas, se abstendo de alimentos. Então, existem diferentes tipos, mas é importante a gente ter essa definição base sem se aprofundar tanto. O jejum é se abster da alimentação. E nós vamos entender um pouco mais disso, um pouco mais desse propósito. Eu queria citar uma passagem aqui que fala sobre a visão de Jesus, sobre o ato de jejuar e uma experiência que ele teve com essa disciplina espiritual. Eu acho que o primeiro questionamento que pode vir na mente de muitos é: essa não é uma prática, espiritualmente falando, uma prática primitiva, uma prática ultrapassada? Vamos entender o que Jesus tem a dizer sobre esse pensamento. E diz assim, aqui em Mateus 9, no versículo 14 e 15. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado.
então jejuarão. Jesus falava desse período onde, depois de ser morto, depois de ressuscitar e depois de voltar ao céu, os seus discípulos, aqueles que seguiam a ele, permaneceriam jejuando nessa prática espiritual, onde você consegue ter um maior discernimento, maior clareza por silenciar a sua carne, por silenciar as suas necessidades humanas, as suas necessidades naturais, para que assim você alcance um estado de maior conexão com Deus, um estado onde o seu momento de oração, o seu momento de intimidade é elevado a um nível de maior clareza. Então Jesus fala sobre esse momento onde ele não estaria mais presente em carne, ele não estaria mais presente como homem, mas sim com o seu Espírito Santo em cada um de nós. E para que essa conexão entre nós e o Espírito dele pudesse ser mais forte, a prática do jejum seria cada vez mais necessária e a sua igreja estaria vivendo dentro dessa disciplina também. Outra passagem muito importante sobre Jesus e o jejum está aqui em Mateus 4, do verso 1 até o 4, que fala daquele momento onde, depois de ser batizado ali por João Batista, Jesus ele é conduzido ao deserto e ele passa por um jejum. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, a gente entende a partir desses exemplos históricos e através da experiência de Jesus com o jejum, que ele é importante, essa prática, essa disciplina, ela é importante para que a gente negue a nossa carne, para que a gente suprima a nossa natureza caída. Em momentos onde é necessário estabelecer uma conexão mais forte com o Espírito de Deus. Em momentos onde é necessário nós silenciarmos o que está ao nosso redor, para que a gente possa se concentrar na intercessão espiritual por alguma causa. E é nisso que o jejum ele vai ser muito importante. Então, o que eu recomendo para você, principalmente para os que não têm costume nessa prática, comece aos poucos. Separe um momento ali do seu dia, por exemplo, se o momento que você tem para separar ali algumas horas do seu dia para oração e para a leitura da Bíblia for a parte da noite. O que eu te recomendo? Você faz ali o seu café da manhã, normalmente, você tem o seu almoço, você faz um lanche leve ali na parte da tarde e depois das 6 horas, das 18 horas ali, por exemplo, se você fica acordado até ali às 10, 22 ou até meia-noite, por exemplo, que você possa jejuar a partir das 18 até o período da outra manhã, permanecendo acordado, obviamente, ali na fase da noite, e vai ser nesse momento onde você vai abrir mão de uma refeição, de um momento de alimentação, para se dedicar por completo à oração e à leitura da palavra. E ao exercendo essa disciplina no decorrer dos seus dias, você vai perceber com clareza que você vai estar cada vez mais ligado, cada vez mais sensível à voz de Deus, cada vez mais sensível à sua leitura da Bíblia e discernindo cada vez mais a vontade de Deus e a presença dele nos ambientes. Conforme você for se acostumando com essa prática, você for se adaptando, se habituando com essa disciplina, aí você pode, por exemplo, se eu já consigo ter um conforto aqui para abrir a mão de um momento de refeição, e aí você estica isso para 2 refeições no dia, que você vai abrir mão, por exemplo, você vai tomar o seu café da manhã
e não vai ter mais nenhuma outra refeição ali no dia. Ou, por exemplo, se o momento que você tem disponível de livre ali no seu dia for a parte da manhã, aí a parte da manhã você abdica da alimentação para se entregar ali ao momento de intimidade com Deus e no decorrer do dia você volta a se alimentar normalmente. O importante é que você, que não tem costume, você inicie nessa disciplina com muita responsabilidade, sendo acompanhado, conversando com as pessoas ao seu redor. Não faça isso quando você for ter um dia pesado, um dia puxado, que você vai fazer algum esforço físico, mas que você sim tenha a iniciativa de adotar essa prática no dia a dia, porque com certeza ela vai trazer muitos benefícios para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus, para a sua sensibilidade espiritual, e com certeza você vai crescer, não só no próprio jejum, mas você também vai crescer nos seus momentos de oração e na leitura da palavra.